Fala, nação rubro-negra, Fly Geral TV na área, sejam muito bem-vindos. E o Flamengo já está tentando fazer a vontade da nação rubro-negra, que é também a sua própria vontade, que é contratar o Pedro em definitivo. E para isso o Flamengo já está se mexendo nos bastidores e já está fazendo aquela famosa engenharia financeira. Vou explicar daqui a pouco melhor esse assunto para vocês, mas queria começar aí com uma polêmica, né? Diego Alves ou Neneca no gol. Por que eu estou falando isso? Provavelmente teremos aí o Diego Alves sendo relacionado para a partida. E ele sendo relacionado, provavelmente ele será o titular. Mas eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês estivessem com o Diego Alves disponíveis e com o Neneca disponível, lógico, ele vai estar, vocês colocariam quem como titular do gol do Flamengo? Coloquem aí nos comentários, tá? E o Flamengo que deve vir a campo com Hugo ou Diego Alves no gol, lateral direito o Mateuzinho, lateral esquerdo Felipe Luiz, na zaga Natan e Gustavo Henrique. Ali no meio de campo teremos muito provavelmente o Arão, Thiago Maia, o Gerson e o Diego, com o Bruno Henrique e o Pedro jogando mais na frente ali no ataque rubro-negro, tá? Queria saber também a opinião de vocês, qual a escalação que vocês colocariam aí para esse clássico Vasco, né? Que está numa situação muito complicada. Queria saber a opinião de vocês também. Coloquem o palpite do jogo. Para mim esse jogo vai ser 3-1 time rubro-negro, tá? Agora falando do Muniz. O Muniz está muito próximo, está com o pé no Curitiba. Ele será emprestado aí até o final do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, dia 28 de fevereiro. E aí voltaria o mesmo esquema do empréstimo do Hugo Souza, do Hugo Moura. Eu não emprestaria o Muniz, porque eu não enxergo mais o Lincoln como um centroavante, né? E para mim é Gabigol, Pedro e depois o Muniz. O Lincoln ali está se virando ali, aberto pelas pontas, está jogando muito melhor do que jogando como centroavante. Queria saber também a opinião de vocês, se vocês emprestariam o Muniz. O Muniz aí que a gente lembra que já fez 2 gols diante do meio de campo, é um atacante completo, sabe cabecear muito bem, se colocar dentro da área como um verdadeiro 9, chuta muito bem, chuta com as 2 pernas muito bem, é um excelente jogador e é muito promissor. Por isso que o Flamengo quer dar rodagem para ele, por não enxergar que ele tem oportunidades aí no time do Flamengo, até porque se tiver alguma opção, o Flamengo vai querer botar o Lincoln para tentar valorizar cada vez mais o passe, para tentar vender o Lincoln. E para que tentar vender o Lincoln, Pedro? Para que tentar vender o Lincoln? Para compra do nosso Pedro, cara. Para compra do nosso Pedro em definitivo. O Flamengo já está nos bastidores, conversando com o representante do Pedro, tentando 2 opções, tá? Ou estender o empréstimo do Pedro e assim dar mais fôlego para o time do Flamengo, conseguir o valor de 10 milhões de euros, que é o que falta para a gente contratar ele, porque o Flamengo já está pagando aí 2 milhões pelo empréstimo dele, e aí o total que o Fiorentina queria sobre ele era 12 milhões de euros. E o Flamengo já pagando esses 2 milhões, ficariam faltando 10 milhões de euros. Pedro, de onde que o Flamengo vai tirar esse valor para contratar o Pedro? Do Lincoln. É por isso que provavelmente, quer dizer, está com o pé no coxa mesmo, o Muniz, para o Flamengo poder, quando tiver alguma opção, botar o Lincoln para jogar, para valorizar ele, para tentar vender ele, porque o objetivo do Flamengo é vender o Lincoln por 10 milhões de euros. E assim poder comprar em definitivo o Pedro. O Pedro que tem empréstimo com o Flamengo até dezembro. E aí o Flamengo tem até dezembro, mais ou menos 2 meses e pouco aí, para poder ter esses 10 milhões para contratar ele. Ou prolongar aí um empréstimo, que eu acho difícil a Fiorentina querer fazer com ele, né? Querer aí prolongar um empréstimo, mas espero que prolongue, eu só não quero perder esse jogador que é espetacular, camisa 9, na minha opinião. Em breve ele vai ser convocado para a seleção brasileira. É um jogador fora de série. O Pedro, desde a época do Fluminense, arrebenta. É excelente jogador. Já tinha sido convocado na época da seleção, mas teve a contusão e devido a essa contusão aí, ele foi desconvocado. Mas eu queria saber
a opinião de vocês, se vocês contratariam ou não o Pedro. Tenho certeza que vai ser unanimidade aí a contratação do Pedro, que, na minha opinião, tá na frente do Gabigol ultimamente, né? Mas a gente sabe como é que é, o Gabigol tá contundido. Quando ele tiver apto, provavelmente ele vai entrar jogando aí. Aí o Domenech vai ter que quebrar a cabeça e dar o jeito, porque o que o Pedro tem jogado, cara, é espetacular, é fora de série. Ele não precisa de muito tempo no campo para poder fazer gol. Então, é por isso que o Flamengo está tentando de todas as maneiras. Eu tenho certeza que o Flamengo vai contratar o Pedro. Poderia se desfazer aí do Léo Pereira, né, Flamengo? Tentar uma negociação aí. Eu sei que o Flamengo pagou muito, pagamos aí 6 milhões de euros pelo Léo Pereira, mas o Flamengo tem que fazer de tudo para contratar o Pedro, e é isso que ele está fazendo. É tentar vender o Lincoln, é tentar vender o Vitinho, é tentar vender o Léo Pereira para poder contratar o Pedro em definitivo, porque um time que tem Pedro e Gabigol no elenco é um time altamente perigoso para os adversários. É chegar e a gente saber que vai ter gol ou do Gabigol ou gol do Pedro. E uma coisa que eu tinha muito receio, que era botar Pedro e Gabigol juntos. Hoje em dia, na boa, cara, eu quero que o Domenech quebre a cabeça, ele ganha muito bem para isso mesmo. Quero muito que ele descubra uma maneira de fazer os dois jogarem, porque realmente não tem como tirar o Gabigol do time. O Gabigol, ótimo jogador, sensacional, fora de série. E o Pedro, cara, Pedro, que falar do Pedro, né? Então, Domenech vai ter que quebrar a cabeça, vai ter que dar o jeito dele e poder botar o Pedro aí como um titular do time do Flamengo ao lado do Gabigol, se for preciso, tá? Queria saber a opinião de vocês. Pedro ou Gabigol? Bota aí, Pedro ou Gabigol? Simples assim. Com o time todo podendo, não os dois juntos, ou um ou outro, tá bom? Coloca aí nos comentários. Tamo junto, nação. Daqui a pouco tem aquela live esperta na Fly Geral TV, de 1h30 até as 2h30 da tarde, toda sexta-feira. No sábado, de 11h30 da manhã até em torno ali de 1h30, 2h da tarde. Temos aquela live esperta na Fly Geral TV. Conto com a presença de vocês. Fiquem com Deus, coloquem o palpite de vocês nos comentários, como eu já disse aí. Por favor, e se inscrevam nos nossos canais parceiros, Paparazzo Rubro Negro, Urubucã, Rubro Negro Pilhado, Inflamados, Flamenguista Sem Papas na Língua, canal do Felipe Fontoura, Connect Fla, Deco SRN. Se eu esqueci de algum, me desculpe, porque são muitos canais parceiros. É uma família muito querida, essa família rubro-negra aqui no YouTube. Tamo junto, até a próxima e fui!